Fala, empresário. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre diferencial competitivo. Como é que você pode descolar da concorrência e ser a primeira empresa a ser lembrada, né, como opção de compra na mente do seu cliente? Quando a gente começa a analisar o que é um diferencial competitivo, geralmente a principal tendência, né, do ser humano empresário ir para o preço. Não, eu tenho que ter um preço muitas vezes o preço justo, né. Alguns querem oferecer um preço mais em conta do que o concorrente. "Alan, mas isso não é um diferencial competitivo?" Olha, pode ser um diferencial competitivo, mas o preço é o diferencial competitivo que tende a levar as empresas para o fundo do poço. Por quê? Você que é empresário, assim como eu, sabe que tem uma coisa que se não tiver indo bem na sua empresa, a sua empresa, por mais que venda, não vai fechar as contas. Estou falando de quê? Lucratividade. Então acompanha o raciocínio comigo. Você tem uma empresa que vai bem, ela vende bem, só que no fim das contas parece que a conta nunca fecha. Você trabalha tanto e tem a sensação que você poderia estar tendo o dobro de lucro. Estou falando de sobra de dinheiro no caixa, sobra de dinheiro no seu bolso. E aí, quando você precisa fazer algum movimento e você não está com a sua lucratividade em alta, sempre é mais difícil, porque o dinheiro é combustível para o empreendedorismo. O dinheiro é o que, né, é a alavanca para fazer a sua empresa continuar crescendo. Por quê? Uma empresa que fatura, mas não tem lucro, ela tem algumas dificuldades. E aí, a tendência é que você baixa o preço, aumenta a venda e a conta não fecha. Mas por que isso, né? Primeiro, quando você só foca em preço, você dificilmente você vai ter a fidelização dos clientes. Porque o perfil de cliente que busca preço, ele não é um perfil de cliente que fideliza. Ele está atrás de preço. Se o seu preço for um pouquinho mais caro, ele vai embora, né? Ah, mas como é que eu faço então para atrair o cliente que quer pagar mais e quer continuar comigo? Bom, aí a gente entra para o real diferencial competitivo. Esse é o real diferencial competitivo, porque a gente está falando de negócio e o negócio ele não tem que durar só 1 ano, 2 anos. E a gente abre um negócio para durar a vida inteira, né. Eu penso que quando você, imaginou abrir o seu negócio, você tinha um sonho. Você imaginava construir muita coisas usando a sua empresa e que sua empresa fosse fonte de prosperidade para outras pessoas, não só para sua família, mas para os seus colaboradores, né. E quando você não tem esse real diferencial competitivo, você achata, esmaga a sua margem de lucratividade. Mas vamos entender então o que que é um diferencial competitivo? Né, eu não sei qual empresa que você tem, se é prestação de serviço, se é venda de produto ou se é as 2 coisas juntos, né. Mas imagina que você tem um produto que quase todo mundo vende, né, que tem muita empresa que vende, você tem muito concorrente. A pergunta é: por que a pessoa do outro lado, o ser humano do outro lado, que é o seu cliente, deveria comprar de você e não do seu concorrente? Independente de preço. Imagina que você tem o mesmo preço dos concorrentes. Está todo mundo vendendo a mesma coisa pelo mesmo preço, certo? Por que ele deveria comprar de você? Você sabe responder isso? Ah, porque eu tenho melhor atendimento. Mas será que ter o melhor atendimento é algo específico? A questão é, por que eu tenho o melhor atendimento? Qual é o seu real diferencial no seu atendimento, por exemplo? Se atendimento for algo único, né, e você pode se destacar da sua concorrência. Mas o que seria um atendimento algo único? Nós não estamos falando de atendimento em especial, nós estamos falando de quê? Experiência do cliente. E para você ter o real diferencial competitivo, você tem que ter algo que ninguém tenha. E não estou falando dos produtos. Ah, eu tenho um produto que ninguém tem. Não. O que que será que você tem que ninguém tem? Nenhum dos seus concorrentes tem. Eu vou dar um exemplo, parece muito intangível, mas pode ser um baita de um diferencial. Vamos supor que você tenha a empatia, ou seja, você consegue se colocar no lugar das pessoas mais do que os seus concorrentes. Ou seja, você consegue se colocar sempre
do lado do seu cliente, ou seja, fazendo o papel de você ser o seu próprio cliente para entender a dor dele. Então, se você for uma pessoa que tem um nível de empatia muito grande e uma sensibilidade para extrair isso é um baita do diferencial. E é algo que talvez ninguém consiga te copiar. Vou tentar materializar isso num exemplo prático. Imagina que você tem a sensibilidade de empatia. A sensibilidade de empatia é descobrir como o outro se sente, né? Essa é a empatia, é me colocar no lugar do outro e tentar, porque a gente nunca vai saber exatamente, né, o que a outra pessoa sente. Nós, como seres humanos, só nós sabemos o real peso dos nossos sentimentos, das nossas sensações, mas quando a gente tenta e faz esse processo da empatia, a gente descobre muitas coisas do cliente. Então, vamos supor que você realmente se preocupa com o seu cliente, verdadeiramente, do fundo da sua alma, onde você não quer vender para esse cara. Na verdade, você quer resolver o problema dele de verdade. E que a consequência disso seja a venda. Então, se você tem, por exemplo, essa essência e seus concorrentes não têm, isso é um baita diferencial competitivo. Então, o cliente, quando ele entrar na sua empresa, e aí o seu papel é: Alan, eu tenho isso, mas e se os meus colaboradores não têm? O que você tem que fazer? O que eu teria que fazer como empresário, né? Você tem que, primeiro, ao contratar alguém, essa pessoa já tinha que ter essa sensibilidade aguçada, né, como a sua. Alan, mas como eu faço isso? Um processo seletivo certo. E aí você treina o seu colaborador com a sua visão. Isso é treino após treino, né? Tá, Alan, mas espera aí. Você não é uma agência de marketing, você está me falando de contratação, você está me falando de empatia. O que isso tem a ver com o seu trabalho, por exemplo, com o meu trabalho da agência Voz, de ajudar os nossos clientes a acharem esse diferencial? Aí que entra o nosso diferencial. Na nossa metodologia, ao longo de quase 2 décadas, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente consegue ajudar com que o nosso cliente aprofunde nele mesmo e na sua essência para descobrir o seu real valor competitivo. Quando você descobre a sua essência, quando você vai fundo na sua essência e tem a ver com ser e não com ter. O que é isso, Alan? Imagina que você tem a melhor estrutura física. Eu tenho os melhores produtos. Não vai adiantar. Você pode ter tudo isso. E eu não sei se você já, em algum momento da sua empresa, não sei quantos anos tem a sua empresa, mas em algum momento você já parou e pensou: eu invisto em tecnologia, eu invisto em estrutura física, e o meu cliente mesmo assim vem aqui pedir o preço e me compara com a loja da esquina, que não tem a metade do investimento que eu tenho. Não sei se já aconteceu com você. Mas se isso tem acontecido com uma frequência, é uma evidência muito forte que o seu negócio não está sendo percebido verdadeiramente como uma opção melhor do que seus concorrentes. E detalhe, a gente tem uma tendência muito forte a ficar olhando o que o concorrente está fazendo, né? Nossa, o que meu concorrente está fazendo? Ele fez isso. Eu vou fazer também, só que eu vou fazer melhor. Agora ele fez aquilo. E se você está tentando fazer melhor do que o seu concorrente, quer dizer que o seu diferencial competitivo está muito apagado. Aí você pode se perguntar: mas Alan, então quer dizer que eu não tenho que monitorar a concorrência? Sim, você não só tem, como você deve monitorar ela. Mas é um erro comum a gente começar a monitorar a concorrência e daqui a pouco, sabe o que acontece? Você está fazendo igual ele. A gente nem percebe. Quando você menos vê, você está fazendo igual ele. Aí que o seu diferencial competitivo vai cair mais ainda, né? Então, o primeiro passo é olhar para dentro da sua empresa primeiro, para dentro de você, que é o líder dessa empresa, para depois você olhar para fora, né? Esquece o mundo lá fora um pouco e olha para dentro, porque esse é o maior que acontece. Eu começo a olhar e ficar preocupado tanto com meus concorrentes, que eu perco tanta energia com o meu concorrente, que eu acabo esquecendo dos meus diferenciais. Quer ver uma coisa? Imagina que você vai voltar no tempo agora. Quando você abriu a sua empresa, qual era a chama que acendia em você? Alguns podem responder: não lembro, porque eu só lembro que eu precisava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, que eu estava muito necessitado, né? Eu queria alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu queria deixar de ser colaborador, eu queria ter alguma coisa, eu queria empreender, era um sonho empreender. Tá, mas alguma coisa te motivou. Você queria fazer alguma coisa diferente. E se a sua empresa deu certo, quer dizer que você fez diferente. Quer dizer que você, de alguma forma, você fez alguma coisa certa. E detalhe, eu sei que a maioria dos empresários não são formados em administração, não tem curso de administradores, aprenderam a fazer gestão na paulada, né? No dia a dia.
A maioria. E muitos, por exemplo, não tem nem curso superior. Por que eu estou falando isso? Porque algo em você impulsionou você ao ponto de conseguir chegar onde você está. E o que foi isso? E a pergunta é: em que momento você talvez se perdeu dessa essência? E aí você começou a ficar muito mais preocupado com o número do que com a essência. Como gestor, você tem que olhar os números e eles têm que te dizer muitas coisas. Eu não estou falando para você não deixar de olhar o número, pelo amor de Deus. Né? O que não pode ser medido não pode ser gerido. Então, isso é um fundamento básico da gestão. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente começa tanto a olhar os números, que quando a gente percebe, a gente esqueceu, apagou-se da nossa memória o motivo pelo qual que eles não chegaram. E aí tem um outro detalhe muito latente que eu vejo acontecer. A maioria de nós empresários vamos focando tanto nos números que a gente esquece das pessoas. Você esquece de treinar a sua equipe. Quando você vê, você está com um baita problema de equipe, que inclusive é uma outra metodologia que a gente tem, que a gente ajuda a desenvolver equipes de alta performance para resgatar a sua essência, para conectar a sua essência de novo com a sua equipe. Então, quando você olha para tudo isso, começa uma confusão danada. E você não sabe o real diferencial competitivo que você tem. Então, eu quero te falar, se você está preocupado, eu tenho tecnologia, sinta lhe dizer, não é só isso que é o diferencial competitivo. Eu tenho um bom atendimento, não é só isso que é o diferencial competitivo. Porque o real valor competitivo está no que ninguém pode te copiar. Está no sentir. Quando o seu cliente sente que você, a sua empresa, é a melhor opção para ele comprar. Vamos fazer um exercício aqui? Você como cliente. Imagina você como cliente. Quando você está em busca só de preço, tem vezes que a gente só quer preço. Cara, eu quero resolver um negócio, aí qualquer coisa serve, eu estou em busca de preço. O mais barato é agora. O cara pode te atender bem, pode fazer o que for. Você só vai lá e comprar e fala, não, ali está o dobro, não vou. Agora, se você é um cara que preza muito pela qualidade do bom atendimento para você como cliente, e preço para você não é um problema, você fala, cara, eu gosto de me sentir bem. Então, quando você se sente bem em algum lugar, você paga o dobro pelo mesmo produto. Mas por quê? Porque você está pagando pela experiência. Você está pagando por algo que ninguém consegue substituir, que é o sentimento. Para que você realmente consiga descobrir o real valor competitivo que você tem, eu vou deixar uma tarefa para você. Primeiro passo, a tarefa. Volta no passado. Lembra lá, quando você começou a sua empresa. Depois, pega um papel e uma caneta e anota. O que eu tenho? O que a minha empresa tem que ninguém mais tem? A pergunta é simples, mas não é uma tarefa fácil. É simples, mas não é fácil. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar isso e vai deixar essa pergunta no ar. Você pode fazer uma reunião de ideias com o seu time. Reúne com a sua equipe um dia, numa das reuniões que você for fazer, ou com esse objetivo, e vai lá e pergunta. Pessoal, hoje nós só temos uma tarefa aqui nessa reunião. Qual é o real valor competitivo que eu tenho? Qual é algo que só a gente tem que nenhum concorrente tem? Quando você identificar isso, aí você vai entrar para um próximo passo. O próximo passo é você materializar isso em uma narrativa, em um discurso. Aí você vai pegar essa narrativa e o discurso e vai alinhar toda a sua empresa com isso. Então, por exemplo, se você descobriu isso, o seu atendimento tem que estar alinhado com isso, tá? A sua comunicação externa tem que estar alinhado com isso, as suas redes sociais têm que estar alinhado com isso, o uniforme da sua empresa tem que estar alinhado com isso, tudo vai ter que estar alinhado com isso. Aí você vai ver uma mágica acontecer. Isso se faz da noite para o dia? Não, não se faz da noite para o dia. Por quê? Até que você consiga concretizar esse diferencial em uma narrativa que as pessoas falam, entendi, é isso que você faz, você vai ter que fazer alguns testes, vai ter que ajustar isso. Bom, se porventura esse é o seu momento, você está com a sua empresa legal, mas você descobre que você poderia mais e você não sabe como fazer isso, quero convidar você para conhecer o nosso trabalho, tá? Você pode clicar na bio aqui no Instagram, né? Pode entrar no nosso site, lá vai ter os nossos contatos e você pode, né, chamar a gente para fazer uma avaliação, né, uma avaliação gratuita, né? Mas antes de fazer essa avaliação, para que a gente possa dar essa avaliação para você, a gente primeiro vai ter que
analisar se o seu negócio é um negócio que a gente consegue resolver. Porque nós temos nosso diferencial competitivo e a gente sabe que tipo de cliente que a gente consegue ajudar. Se você for esse tipo de cliente, esse tipo de empresa, nós vamos falar, vamos agendar uma reunião. Se não for, a gente fala, olha, nós não conseguimos te ajudar e a gente pode te indicar para outras pessoas. Então, em resumo aqui, se você quer verdadeiramente se diferenciar da sua concorrência, é uma marca forte, uma marca de valor, que vai fazer você vender mais com lucratividade, essa é a palavra-chave, e se você quiser ter uma equipe de alta performance para ajudar, você vai ter que fazer esses passos que eu falei aqui, e você pode contar com o nosso auxílio nessas duas coisas. Desenvolver equipes de alta performance e fazer com que a sua empresa tenha uma real percepção de valor para que você tenha mais venda e mais lucratividade, tá bom? É isso aí, nos vemos ou presencialmente, ou nos vemos aí nos próximos vídeos. E ó, se você tiver algum empresário que você precisa recomendar também esse vídeo, marca o arroba dele aqui, copia o link, manda no WhatsApp, tá bom? Que vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Um abraço e até a próxima.